qualquer coisa, por favor, ative o microfone e me falem, porque eu não vou estar nessa tela aqui do Meet, eu vou estar na tela dos slides. E aí eu não consigo ficar vendo o chat, certo? Então, vamos lá. Imunidade dos templos de qualquer culto, também chamada de imunidade religiosa, certo? Onde é que ela está prevista? Ela está prevista no artigo 150 da Constituição Federal, que diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre, letra B, a linha B, templos de qualquer culto. E o parágrafo 4º, que vocês já conhecem, né? Ele também diz respeito às imunidades, também diz respeito aqui às imunidades condicionadas, né? Vocês já conhecem. Diz que essas vedações compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas, né? Então, mais uma vez aqui, para quem incide essa imunidade, essa renda, esse serviço, esse patrimônio do templo, nesse caso aqui, dos templos, seja qual for o culto, tem que estar vinculada à sua finalidade essencial, né? Ou seja, tem que estar vinculado ao serviço religioso, tá? Por que existe essa imunidade? Na primeira aula sobre imunidade, inclusive onde eu falo da diferença de imunidade e isenção, eu mencionei para vocês, olha, pessoal, toda imunidade ela está ligada a um vetor axiológico, ou seja, ela está ligada a um valor que a Constituição Federal busca preservar, busca garantir, busca assegurar. Aqui, obviamente, qual é o valor axiológico? Se nós estamos falando de imunidade de templos de qualquer culto, nós estamos falando aqui de garantir a liberdade de religião, né? E nós temos outros dispositivos na própria Constituição Federal que falam sobre essa liberdade, buscam garantir esse direito à crença, a essa convicção religiosa, né, de todas as pessoas. Por exemplo, o inciso 6 do artigo 5º diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O inciso 7, também do artigo 5º, diz que é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, né? Então, olha só. Aqui são exemplos de normas que buscam garantir a liberdade religiosa, a liberdade de crença. É a mesma coisa, o mesmo vetor axiológico, né, que o Constituinte pensou, utilizou, buscou resguardar, quando incluiu os templos de qualquer culto nessa imunidade a todo e qualquer imposto, desde que esse patrimônio, essa renda esteja relacionado com as finalidades essenciais daquela entidade religiosa. Pois bem,
Significa na prática o quê, professora? Significa que, por exemplo, não vai incidir IPTU sobre o imóvel daquela igreja, por exemplo. Olha, é o lugar onde funciona a igreja, aquele imóvel. Não incide IPTU. Outro exemplo, o carro da igreja, o carro, por exemplo, da igreja, que é utilizado pelo pastor, que é utilizado pelo padre para levar a palavra de Deus aos fiéis, está ou não está vinculado às suas finalidades? Está. Então, não paga IPVA, não incide o IPVA, é imune. ITBI, ou seja, está sendo feita uma transação de compra e venda de imóvel, é imune ao ITBI se estiver a entidade religiosa na condição de contribuinte do IPVI, de TBI, ela não vai precisar pagar, porque não incide. Imposto de renda sobre as doações, por exemplo, ou a renda obtida com aqueles serviços, não incide. É imune ao imposto de renda. ISS, imposto sobre serviço, por exemplo, sobre o serviço de batismo, serviço de casamento. Seria possível cobrar ISS? Não, porque aquele serviço é um serviço prestado pela entidade religiosa, está vinculado às suas finalidades essenciais, suas finalidades de crença. Então, não incide o ISS, né, sobre o serviço prestado de batismo, de casamento, de sei lá, o que for. Não incide ISS. Dúvida até aqui? Posso avançar? Deixa eu voltar aqui para ver se vocês estão me ouvindo. Pode avançar. Pode. Pedro Paulo, melhor lugar para lavar dinheiro. Tem muitos que utilizam mesmo, né? Para lavagem de dinheiro, porque não tem que pagar. Professora. Oi. Ultimamente teve aquela polêmica que o presidente perdoou dívidas referente aos templos sagrados aqui no país, que foi, acho, de 828 milhões. Porém, eu acho que eu vi uma reportagem que eles mencionavam o IPTU. Aí eu fui buscar atrás, aí eu vi que era isento. Aí depois a matéria retificou que eram dívidas referentes à Previdência, entre outros impostos, que não são incluídos nesse artigo, né? Nesse caso, a dívida. Aí, tipo, eu fiquei um pouquinho confuso em relação a essa. Eu não sei te dizer, Pedro. Tu acredita? Eu não vi sobre isso. Agora, se for em relação a outros tributos que não sejam impostos, aí realmente eu não sei por que perdoou, né? E se for em relação ao IPTU, também não tem que perdoar nada, porque, por exemplo, IPTU ou qualquer outro imposto já não incide, né? E sobre tempo nenhum. Agora, não sendo nenhum imposto, não sei que fundamento foi esse, não. Para perdoar, não. Veja, o que não incide, imposto. Se for imposto, não incide. Outros, incide normalmente. É porque, para incidir, né? Normalmente. É porque, professor, teve uma grande polêmica em relação a isso, tá ligado? Aí, tipo, aí Bolsonaro voltou atrás e vai perdoar só metade dessa dívida. Aí o restante eles vão ter que pagar. Conta da polêmica que houve. Manda para mim, Pedro. Manda sim, Manda vou mandar para o mim link depois. Da repórter. Pode mandar até aqui também, Zé, para os colegas, também quem quiser verificar direitinho. Depois dá uma olhada o que é esse perdão, porque tem que ver também se não é renúncia fiscal, né? De outros tributos, renúncia, o que é que ele está perdoando, por quê, né? Tudo isso tem que ver.
Porque, tipo, ó, aqui fala na reportagem que, tipo, a isenção do pagamento da contribuição sobre o lucro líquido, que é o CSLL. CSLL, beleza. CSLL é uma contribuição. Mas se é uma isenção, isenção é um instituto que eu já adiantei para vocês que só pode ser veiculado por meio de lei. Sim, Lei mesmo, sentido estrito, poder legislativo. Cadê a lei? tem, deixa eu atrás aqui, tem na reportagem aí que eu mandei aí no bate-papo. Deixa eu abrir aqui. Ah, tem uma lei, né? Tem sim, tem uma lei. Isenção e anistia. É. Se o Congresso faz isso por meio de lei, aí realmente é possível, né? Juridicamente falando. Pois bem, vou continuar aqui, tá? Artigo 150, parágrafo 4º da Constituição, traz os requisitos, portanto, no final das contas, para que esses templos eles possam gozar dessa imunidade, certo? Só mais uma coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês, apesar da imagem aqui tá trazendo um templo que indica uma igreja, né? Porque tem aqui o crucifixo, a questão do cristianismo, né? A Bíblia, etc. Essa imunidade ela serve para templo de qualquer culto, ok? Então serve para o terreiro de macumba, de candomblé, para o centro espírita, como é? Para as evangélicas, para a católica, não importa, sendo crença, sendo religião, ok? O culto a uma divindade, alguma coisa desse tipo, aí entra essa imunidade, beleza? Agora, desde que presentes esses requisitos aqui. Como é assim, professora? Parágrafo 4º do artigo 150. Desse parágrafo 4º, o que é que nós vamos, o que é que nós podemos... Esse parágrafo 4º aqui, ó, que nós já lemos, inclusive, mas só para lembrar, diz que vão ser imunes o patrimônio, a renda ou serviço que estejam relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades, certo? É a imunidade que serve tanto para a linha C, que são as imunidades condicionadas, quanto para a B de bola, que é essa daqui que nós estamos vendo, que é a imunidade dos templos. Pois bem, aqui, ó, primeiro requisito é que deve haver uma correspondência fática, que utilize a destinação dos recursos como fator determinante, reinvestir integralmente o valor, o montante pecuniário nas suas finalidades essenciais, né? Então tem que ter uma correspondência fática, por exemplo, entre o dinheiro que entrou nos cofres daquela igreja com as suas finalidades essenciais. Então, por exemplo, aquele dinheiro que entrou foi de doação dos fiéis para a causa, né, institucional,
Ok, tem uma correspondência fática, né? Ok, tem uma correspondência fática. Aquele dinheiro que entrou é um dinheiro referente ao pagamento pelos serviços de batismo? Ok. Aquele veículo da igreja é utilizado para levar, por exemplo, a palavra de Deus aos fiéis? Então, não paga IPVA, né? Então, tudo tem que estar relacionado com a atividade religiosa, para ter essa imunidade. E o segundo requisito é que não pode ter prejuízo à livre concorrência, vedando-se o cunho empresarial na atividade econômica desempenhada. Então, deve observar o caso concreto. Como assim, professora? Inexistência de prejuízo à livre concorrência. Imagina que uma determinada. Vou dar aqui. Eu coloquei até aqui o exemplo. Primeiro exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo. Imagina que uma igreja X é proprietária de dezenas de bens imóveis. Esses bens imóveis são alugados a terceiros. Deve haver imunidade de IPTU sobre esses bens? Os bens são de propriedade de quem? Da igreja. A igreja tem imunidade? A igreja tem imunidade. Os bens dela têm imunidade? Os bens dela têm imunidade. Desde que, ó, olha esse requisito 2. Não gere prejuízo, que a livre concorrência não pode ter o cunho empresarial da atividade econômica desempenhada. Tem que ser analisado caso a caso. Nesse caso aqui que eu coloquei para vocês, o STF não reconheceu a imunidade ao IPTU dessa igrejinha aqui, ó. Porque o STF disse, olha, se ela é proprietária de dezenas de bens imóveis locados a terceiro, esse dinheiro não está tendo correspondência fática com a atividade religiosa em si, e o fato dela ter dezenas de imóveis locados a terceiros faz com que ela entre na concorrência privada. Então, não tem imunidade ao IPTU. Ela está tendo uma atividade de cunho empresarial, entra na concorrência privada. Então, não tem imunidade ao IPTU. Agora, se fosse algo ocasional, o STF disse, ó, se fosse uma atividade ocasional, por acaso, ocasionalmente, são 1, 2, 3, sei lá, ele não especifica quantos, são alguns apenas imóveis, isso não chega a entrar na concorrência, esses imóveis que ela aluga, aí tudo bem. Mas a igreja ter dezenas faz com que ela tenha essa atividade de locação, uma atividade principal, então ela entra na concorrência privada. Então o STF diz, olha, tem que analisar caso a caso, ok? Outro exemplo, igreja Y, verificando o mercado de roupas, a igreja decide abrir uma fábrica, haja vista o êxito alcançado pelas igrejas locais na mencionada atividade. Deve haver uma imunidade de ICMS sobre a saída de mercadorias do estabelecimento comercial? É outro caso aqui que o STF menciona. Não deve haver imunidade ao ICMS, porque se ela está fazendo isso, visando o quê? Intuito lucrativo de... Não é nem esse o problema não é, não é nem ter o lucro, mas é fazer disso uma atividade empresarial. Não é uma ação ocasional, ela tem um cunho empresarial.
Então, o STF disse, olha, está entrando na concorrência privada. Não pode ter imunidade de ICMS. Ela entra na concorrência privada com outros mercados de roupa. Seria desleal elas terem imunidade ao ICMS, consequentemente ter um produto mais barato do que os outros mercados de roupa que pagam o ICMS, que embute no preço da mercadoria, a mercadoria é mais cara. Como é que vai concorrer? Professora, Oi? mas no caso se a igreja tem uma lojinha e toda a receita ela é utilizada na atividade da religiosa, ela vai ficar isenta? Ela fica imune, não é isenção. É imunidade. Primeira aula sobre imunidade. Não confundir imunidade com isenção. Nós estamos falando de imunidade. Ela fica imune. Se ela tem uma lojinha, isso mostra que ela que é uma atividade complementar, uma atividade ocasional, ela reinveste no próprio propósito religioso, então ela continua tendo imunidade. Agora, se ela faz disso uma atividade de cunho empresarial de grande porte, entrando na concorrência privada, por exemplo, o STF diz que isso entrando na concorrência privada, não tem direito à imunidade. Então, deve ser observado caso a caso. Nesse exemplo que você me falou, me parece ser uma atividade ocasional, algo complementar. Tem algumas que vendem, por exemplo, tem aquela lojinha pequenininha, né, que vende aqueles santinhos, vende terço, ali não entra na concorrência privada, certo? Ali não é uma atividade principal daquela igreja, de cunho empresarial, entrando na concorrência privada, de forma desleal. Não. Continua imune ao ICMS. Então que é a mesma é o mesmo que ocorre com os cemitérios, né? Da igreja, né? Sim. Que é com a extensão religiosa. E já os particulares não são, porque têm a finalidade lucrativa. Perfeito. Perfeito. Mesma coisa com os cemitérios. Eu até coloquei aqui o cemitério, ó. Cemitério tem imunidade? Depende. O cemitério é da igreja, tem a ver com a sua atividade essencial? Obviamente que tem, né? Antigamente até os padres eram enterrados dentro da própria igreja, então o cemitério é considerado um local, sei lá, sagrado, não sei, mas tem a ver com a crença, não tem? Tem. O cemitério tem imunidade, né? Aquele terreno do cemitério não é para pagar IPTU. Agora, é um cemitério privado, de uma empresa privada, não tem imunidade, não. Ok? Ali tem claramente o intuito empresarial. Terceiro exemplo. O Igreja Z arrendou um terreno localizado ao lado do templo para uma empresa particular, para que essa empresa venha a explorar a atividade econômica de estacionamento de veículos. Deve haver imunidade quanto ao imposto de renda relativamente à renda auferida na atividade? Estou falando aqui dos aluguéis. Perdão, do arrendamento. Se eu arrendo um terreno, eu vou receber um valor por esse arrendamento, não vou? Eu, igreja, arrendo um terreno meu para você. Para você, empresa particular, explorar uma atividade como, por exemplo, o estacionamento de veículos. Você cobra das pessoas, né? Para que as pessoas deixem o carro estacionado lá, tudo bem. Quem é proprietário do terreno é a igreja. Ela recebe o valor desse arrendamento e faz o que com esse dinheiro? Ela reinveste no propósito religioso, então é imune ao imposto de renda. É imune ao imposto de renda. É algo ocasional ou essa igreja arrenda um horror de terreno dela para estar ganhando dinheiro com esses arrendamentos, entrando na concorrência desleal?
Opa, então aí ela já pode não ter direito à imunidade. Estão entendendo? Vai tudo do caso concreto. Se ela pega nesse exemplo que eu dei, ela arrendou um terreno, para uma empresa privada explorar atividade econômica de estacionamento. O que é que ela faz com esse valor do arrendamento que ela recebe? Ela reinveste no propósito religioso? Então ela tem imunidade tranquilamente aqui ao imposto de renda. Já a empresa particular que explora a atividade de estacionamento de veículo com a renda que ela ofere com essa atividade, não, obviamente aqui não, ela não tem direito à imunidade nenhuma, ela não é igreja, ela não é templo, estamos falando de uma empresa particular. Então, cuidado para não confundir. Uma coisa é a renda oferida pela igreja, renda que ela está oferindo com o arrendamento do terreno. Ela investe no propósito religioso, ela tem imunidade. A empresa particular não tem imunidade, em canto nenhum. Ok? Professor, e no caso, se eu alugar, eu particular, se eu alugo um imóvel a uma entidade religiosa, vai ter imunidade? Não, porque você não é entidade religiosa. Mas não vai ter a finalidade, né? Que a entidade vai exercer, não? Mas quem tem a imunidade é o templo, né? É a entidade religiosa. Você está oferindo renda com a sua atividade particular de alugar aquilo ali para ela. Você não é entidade religiosa. Primeiro, para ter essa imunidade, você tem que ser entidade religiosa. Você não é. Ah, entendi. Professora, mas está vinculada à atividade de uma empresa religiosa. Tudo de uma empresa religiosa, de uma entidade religiosa. Ok, mas você não é entidade. Para ter imunidade, você tem que estar desempenhando a atividade enquanto ente religioso, enquanto templo, por exemplo. E se essa atividade tiver veiculada às suas atividades essenciais, você tem imunidade, porque você é templo, porque você é entidade religiosa. Nenhum particular, por exemplo, eu posso ter um ente particular que está prestando um serviço sei lá, buffet para os padres de uma determinada entidade. Não tem. Está vinculado à atividade religiosa, pode até estar, porque eles estão fazendo uma palestra sobre alguma. Não tem nada a ver. Você não é templo. Empresa particular não entra nessas imunidades, pessoal. Somente as entidades beneficentes de assistência social que entram lá na linha C e as entidades educacionais que estão lá na linha C, que foi da aula passada, as imunidades condicionadas. Ok? Cuidado para não confundir. Estamos falando aqui de imunidade que gozam as entidades religiosas. Ok? Ok. Bom, de acordo com o STF, tá? De acordo com o STF, não incide ICMS nas operações de vendas de mercadorias fabricadas pelos templos, os objetos sacros, né? Por exemplo, os santinhos, aquelas camisas com coisa de santo, por exemplo, né? Com a condição de que o lucro seja obtido, seja revertido na consecução da finalidade precípua daquela entidade religiosa, né? Ter essa condição. Tem que estar vinculado
a sua finalidade essencial. Já STF coloca que incide ICMS nas operações de compra de mercadoria. Por quê? Porque ele vai estar na condição de contribuir de fato. Então, por exemplo, a igreja vai lá naquela concessionária de carros e diz que quer comprar o carro. Ela não pode dizer, olha, eu quero comprar o carro, eu tenho imunidade, tira aí, desconta aí o valor do ICMS, do IPI, porque eu tenho imunidade. Pode isso, Arnaldo? Pode não. Porque ela vai estar na condição de contribuinte de fato e não de contribuinte de direito. Aquela mesma coisa da questão que nós acabamos de corrigir, né, da atividade. Nenhuma dessas imunidades, não existe imunidade se você está na condição de contribuinte de fato, se você está na condição de consumidor final, porque você não está ali praticando o fato gerador do tributo, você está pagando pelo preço daquele produto, daquele serviço, e no preço, a quem praticou o fato gerador vai embutir o valor do produto no preço do produto, né, no preço do serviço. Então, não tem que falar em imunidade se qualquer um desses entes, inclusive o ente religioso, estiver na condição de contribuinte de fato. Eu vou colocar esse slide para vocês no portal e vocês vão poder clicar nesse link aqui para vocês verem sobre essa ADI. Ok, pessoal? Importante depois vocês darem uma olhadinha sobre, justamente sobre isso. É algo recente. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Esse julgado ele é de 2019, pessoal, finalzinho de 2019, tá? Quando o STF ele falou sobre a inconstitucionalidade de uma lei em Rondônia que impedia, essa lei queria impedir que as igrejas pagassem o ICMS sobre as contas de luz, de água, de telefone. E aí o STF disse o quê? Olha, paga sim, porque aí ela está na condição de contribuinte de fato. De fato. O que a Constituição veda é a cobrança de impostos sobre os templos de qualquer culto, desde que a entidade imune esteja na condição de contribuinte de direito daquele tributo, né? E aqui esse julgado veio série de repercussão geral, né? E aí é interessante depois vocês verem aqui, esse link que eu coloquei é do site que tem a notícia, site do STF que tem a notícia. Cemitério, já falei, foi a pergunta do colega. Imunidade dos templos de qualquer culto ainda, vamos lá. Maçonaria. Maçonaria tem imunidade? O STF disse que não. Não tem imunidade, por quê, professora? Porque o STF entendeu que a maçonaria não é uma religião. É uma filosofia de vida. Não existe um culto a uma entidade divina, não existe. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Eu acho que a maçonaria deveria entrar, sim, no rol de entes imunes. Alguns tributaristas também entendem dessa forma. Mas, até agora, o que é decidido pela jurisprudência, pelo STF, é que maçonaria não é religião, maçonaria não tem direito à imunidade. Então, ter o IPTU daquele imóvel onde funciona ali uma loja maçônica. Então, paga IPTU, sim. Certo, pessoal?
Alguma dúvida? Voltei aqui para a tela de vocês. Professora, por que só o sindicato trabalhista, né, trabalhadores, tem imunidade e os sindicatos patronal não têm? A Constituição só considerou os sindicatos dos empregados. Imunidade em relação aos impostos só para os sindicatos dos empregados. É o que está na Constituição. O Constituinte, ele resolveu o quê? Pensar, talvez, na questão da hipossuficiência do trabalhador em relação ao patrão, né? Por isso que o sindicato patronal, ele não goza de imunidade, já o sindicato dos trabalhadores, para garantia dos direitos trabalhistas, etc., etc., o veto axiológico que foi puxado foi esse. Por isso que é só o do sindicato dos trabalhadores que goza de imunidade aos impostos. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, então se não tem mais dúvidas, nós estamos encerrando por hoje. Certo, professora. Certo. Pessoal, obrigada. Desculpem a voz afônica.